Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia. Olha que música maravilhosa. O Príncipe da Paz. Aquele que acalma a tempestade, que nos dá descanso, que tira toda a ansiedade do nosso coração. Aquele que tira todo medo, aquele que nos amou, que deu a vida dele por nós, pagou um preço e nos ama incondicionalmente. Aquele que brilha como o sol e tira toda treva, toda escuridão das nossas vidas, e ele quer nos encontrar, amém? Esse é o Príncipe da Paz, que escuta as nossas orações, que quer estar conosco todos os dias. Amém? Bom, essa é a minha música favorita, top 1 da Hillsong, Prince of Peace, Príncipe da Paz. É demais, né, gente? O que Jesus faz nas nossas vidas, para quem deixa Ele fazer, é realmente transformador. Realmente é algo tão grandioso que só vivendo mesmo para entender, não dá para explicar. Às vezes a gente quer explicar, as pessoas acham que a gente é doido. Ai, ai, como eu já achei isso de outras pessoas. Mas é isso, gente. O Príncipe da Paz, Jesus, quando entra, ele transforma a nossa vida mesmo. E com certeza as pessoas ficam ali meio com o pé atrás, né? Que é isso? Porque quando a pessoa não entende, não sente, é muito desafiador, né? Então, hoje a gente vai ler uma passagem aqui de Efésios que fala um pouco sobre isso. Efésios capítulo 2, né? A gente vai ler os primeiros 7 versículos que falam justamente sobre isso, sobre o antes e o depois de Jesus nas nossas vidas. Então é isso, estamos no dia 429 hoje, e esse trecho vai fazer sentido, vai fazer diferença para mim e para você. Olha só, no primeiro versículo do capítulo 2 de Efésios, Paulo fala assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Mortos nos vossos delitos e pecados. Então, olha só, primeira coisa do antes é que nós estávamos mortos. Mas como assim morto? Eu estava vivo. Mas, gente, olha só, quando ele fala mortos aqui, ele está falando espiritualmente. Tá? Vamos voltar lá para Gênesis, capítulo 2, que quando Deus fala para o homem, olha, se você pode fazer tudo, mas se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no centro do jardim do Éden, certamente morrerás. E quando o homem e a mulher comeram, eles morreram, mas morreram o quê? Espiritualmente. Tem uma outra versão que fala assim, no versículo 1, antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Então, mais um indício que a morte que ele fala aqui, mais uma prova, né, que está falando do espiritual. Lembrando que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E o espírito estando morto, você sobra o quê? Corpo e alma. Quantas pessoas estão vivendo aí só no corpo e na alma? Ou seja, a alma são o quê? São os desejos, são as emoções, as decisões. E o corpo é o nosso corpo físico, né? É o que a gente cuida, que a gente alimenta com a comida, né? E faz exercício, etc. E nos leva para um lugar e para outro.
Então, quando nós... E o espírito é o mais difícil, né? É o mais desafiador da gente entender dessa parte da nossa vida, porque enquanto Jesus, enquanto o Espírito Santo não entra, é como se a gente estivesse ali morto, né? Morto. O próprio João, né, no livro de João, diz que aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. É preciso nascer no Espírito para ativar essa parte de nós. Então tem muitas pessoas que vivem a vida inteira e não ativam essa parte, né? Essa parte espiritual. Ou acham que ativam, mas não ativam. Né? Tem que trazer realmente Deus, o Espírito Santo, para trazer vida. Senão traz até mais morte ainda. Engano. Né? Existem pessoas que acham que estão, né, desenvolvendo espiritualmente, mas estão, na verdade, sendo enganadas e morrendo ainda mais nessa parte. Amém? É muito, muito, muito sério isso daqui. Versículo 2, estão falando que antes, né, dos 3 primeiros versículos, vai falar do antes. Então, o antes. Estávamos mortos, vivíamos no quê? Nos delitos, nos pecados, nos quais andastes outrora. Naquele tempo, vocês seguiam um mau caminho deste mundo, né? Segundo o curso deste mundo, ou seja, segundo as ideias, os pensamentos, né, a moda, a mente, os conselhos do mundo, né? Segundo, e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, entendeu? O espírito que agora controla os que desobedecem à lei. Espírito com E minúsculo, não o Espírito Santo, né? Então, naquele tempo, antes, e ele está falando aqui para a igreja de Éfeso, naquele tempo vocês andavam dessa forma, inclusive Paulo, que na época de Saulo, quando ele era chamado Saulo, ele estava se considerando, né, um homem de Deus, zeloso da lei. Ele estava morto espiritualmente, ele não conseguia enxergar as coisas do Espírito. Ele só conseguiu quando teve um encontro com Jesus, e Jesus deixou ele cego durante 3 dias, né, os quais ele não comeu e nem bebeu, e depois caíram-se as escamas e ele começou a ter essa vida espiritual. E ele mesmo fala que ele estava morto. E ele fala para a igreja de Éfeso: vocês estavam também o quê? Mortos espiritualmente. Então, sendo guiados pelo mundo, pelo conselho do mundo, pelas ideias do mundo, né, pelos parâmetros, pela moda do mundo, entende? Que controla, e o Espírito que controla aqueles que desobedecem a Deus. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Ou seja, ele se inclui aqui. Eu, Paulo, também andei outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Uau! Estávamos destinados a sofrer ali a ira, o castigo da ira de Deus. Por quê? Deus é amor, mas existe também a ira de Deus, que é o quê? É a justiça de Deus para aqueles que andam segundo as paixões da carne, como a gente já viu no livro de Gálatas também. As inclinações da carne, porque a carne é contra o espírito. E o que acontece? Muitas pessoas acham que estão vivendo algo, né, que não é contra Deus, mas por quê? Porque não tem ainda esse espírito ativado.
Porque quando tem o Espírito ativado, é o Espírito Santo que convence do pecado, que convence aquilo que é certo e aquilo que é errado dentro de nós. A gente não anda mais na lei, lembra de Gálatas, não andamos mais naquelas leis lá de trás. É o Espírito Santo que vai nos convencer e nos trazendo o que? A liberdade para nós nos libertarmos dessa prisão mental de alma que o mundo traz, né? Essa conformidade de forma de pensamentos que estão contra aquilo que Deus planejou para uma série de coisas, para uma série de áreas da nossa vida, né? Casamento, por exemplo, é uma coisa que Deus planejou, que Deus criou. O sexo, Deus planejou, Deus criou. E as pessoas estão fazendo do sexo, do casamento, de outras coisas, da forma que elas bem entendem, né? E aí tendo consequências tristes, né? Morte, muitas vezes até levando à morte física também, né? Porque traz consequências como doenças e etc., que trazem a morte física. Mas não é isso que Deus planejou. E aí vamos agora para a parte boa, que é a partir do versículo 4. Uau, vamos lá. Versículo 4. Ou seja, quando fala mas, ele agora está negando tudo lá para trás. Ou seja, olha só o que Deus faz nas nossas vidas. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, de mortos, nós temos agora vida. Nós temos vida juntamente com quem? Com Cristo. Pela graça sois salvos. Uau! Então, é a misericórdia e o amor de Deus que nos tiram dessa morte espiritual. É através... O que é a misericórdia? Misericórdia é você dever algo, você ter uma pena e a pessoa abrir mão de que você pague essa pena. Ou seja, você ter uma condenação e a pessoa falar, não precisa que você pague essa condenação. Isso é a misericórdia de Deus. Porque nós devíamos, mas a misericórdia de Deus fala assim, não precisa pagar, eu vou dar um outro jeito aqui. E o amor de Deus, o amor que fez com que Deus enviasse o próprio Filho dele, unigênito, para morrer por nós, e aí nos deu vida juntamente com Cristo. Versículo 6, e juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Outra versão aqui, por estarmos unidos com Cristo, Deus nos ressuscitou para com ele reinarmos com ele no mundo celestial. Essa nos fez assentar nos lugares celestiais é uma linguagem que às vezes é desafiador para a gente. Como assim nos fez assentar? Como se a gente já estivesse assentado. Não, é uma linguagem de eternidade. É desafiador para mim e para você entendermos o tempo na lógica de Deus. Porque Deus, ele era, é e há de vir. Ele consegue enxergar tudo no passado, no presente e no futuro. Então, quando ele fala, nos fez assentar, quer dizer, nós já estamos assentados com ele lá no futuro. Entende? E a outra versão diz aqui, para reinarmos com ele no reino, no mundo celestial. Sabia que você vai receber uma coroa? A coroa da vida para aqueles que amam a Jesus, para aqueles que perseveram, para aqueles
que realmente tem fé, né? Nós somos salvos pela fé, que tem fé, que acreditam e que, por isso, né, tem a vida transformada, como a gente está vendo aqui, né? Esses 4 últimos versículos, 4, 5, 6 e 7, falando sobre essa nova vida. É uma nova vida, uma nova criatura. É como aquelas fotos do antes e depois, né? Você pega ali uma pessoa que era gorda e depois fez um regime e emagreceu. Aí tem um antes e depois, ou então um tratamento dentário, antes e depois. Ou até aquelas fotos, né, de maquiagem da mulher antes e depois. Como que a gente vê, uau! Ó, e como que é forte, é chocante. E a mesma coisa com quando Jesus entra. Tem o antes, né, uma vida morta, uma vida guiada pela carne, uma vida totalmente moldada pelos parâmetros e pelos pensamentos mundanos, onde nós fazíamos coisas que a gente achava que era totalmente livre para fazer tudo, mas na verdade era uma escravidão que nos fazia, né, ter atitudes que não agradam a Deus. E aí quando a gente vem para Jesus, para Deus, a gente consegue realmente se libertar de tudo isso e viver algo puro, algo maravilhoso, algo simples, viver uma paz, viver um amor, sem julgamento, sem ficar apontando para os outros, viver algo realmente sobrenatural, que não dá para viver sem Jesus, não dá. É impossível sem Jesus, sem Deus. Então ele fala aqui, né, que nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, versículo 7 para fechar, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Outra versão, Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é favor imerecido, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Então nós, quando Ele faz isso, Ele diz assim, para mostrar que eu e você sejamos isso, um testemunho vivo, né? Onde nós possamos, através das nossas vidas, mostrar como um testemunho agora e nos séculos e no tempo futuro e para as pessoas que vão vir, e as pessoas vão falar, uau, olha só a vida daquela pessoa transformada, como a gente olha e vê a vida de Paulo transformada, uau, olha que testemunho é esse e que impacta até hoje a minha vida, a sua vida, as nossas vidas. É algo que fica. A transformação das nossas vidas impacta gerações futuras. É isso que ele está dizendo aí. Amém? Não é uma coisa que fica só para agora, não é em vão. Ela vai impactar uma transformação. A transformação da minha vida mudou a vida do meu filho, mudou a vida do meu netinho, Luquinha, que está com 5 anos hoje, com certeza mudou a geração. Várias sobrinhos, várias, né, pessoas, amigos, sendo transformados pela mudança de uma pessoa. Então, é geração. E isso, a mudança dessas outras pessoas que também mudam outras e outras gerações. Então, essa é a transformação que vale a pena. As outras transformações também físicas, né? Aquele que era gordo, muito gordo e ficou forte e tal, é legal. É o corpo, se for feito da forma certa, de forma saudável. Então, pessoas que tinham depressão e hoje são felizes, ok, uma transformação da alma, sim, mas a que mais importa é a transformação do espírito. O espírito é o seguinte, antes
é uma condição de morte. E agora uma condição de vida, da morte para a vida. Essa é a transformação que vale a pena. Agora a pergunta que eu quero deixar aqui para você. Dentro desse contexto de antes e depois, você se identifica hoje na sua vida, tá? Mais com os 3 primeiros versículos do antes ou com os 4, né? Do versículo 4, 5, 6 e 7, o depois, tá? Então, se você ainda está muito moldado aos pensamentos do mundo, às vezes você deu um passo em direção a Jesus, a Deus, mas não foi aquele passo de I surrender, eu me rendo, né? Eu entrego a minha vida, eu realmente agora, eu quero fazer, eu quero deixar o Espírito Santo me conduzir, é 100%. Aí você fica ali com um pé atrás, e não deixa essa vida abundante, esse Espírito que traz a vida na sua vida, a vida na sua vida, para ser redundante mesmo, para ser enfático. Não deixa essa vida fluir, overflow, abundar. Como que tá? Você ainda está com o pé atrás? Olhando para essas 2 partes aqui, o antes e o depois. Você se enxerga mais como antes ou como depois? Qual o percentual que tem hoje na sua vida? Se você pudesse aí, eu acho que 30% ainda é como antes. Então eu faço um convite para você. Primeiro faz essa reflexão. E aí eu quero fazer um desafio. Vai e se joga 100% no depois. Porque o depois é vida. O depois é paz. O depois é graça, é abundância, é esperança, é tudo aquilo que Deus planejou para mim e para você. Amém? Então fica o desafio, faz a reflexão. Se quiser mandar aqui a resposta, manda aqui nos comentários ou então manda aqui na mensagem que a gente tem essa interação aqui, importante, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.